Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maura Cristina. Vim trazer para vocês uma dica bem legal, bem bacana, para mostrar para vocês como que eu faço os meus tapetes à medida. A cliente quer uma passadeira no tamanho de 1,20 desse modelo. Então, eu fiz os cálculos aqui. Eu peguei 1,20, que é o tamanho que ela quer, dividi pelo o tamanho do meu ponto alto. O tamanho do meu ponto alto é 1,5. Então, deu o total de 80 carreiras. Vou pegar aqui mostrar pra vocês como eu meço o tamanho do meu ponto alto. Eu já sei que o meu ponto alto é 1,5 centímetro e meio. Olha aqui como que eu sei que é o ponto alto, tá vendo? O tamanho do meu ponto alto, eu coloco aonde ele começa até onde ele termina. Porque quando a gente faz o nosso ponto alto, ele esconde um pedacinho do ponto alto no ponto de baixo, entendeu? Aí, de tamanho, ele fica 1,71, 1,5, 1,5 centímetro. Então, esse é o tamanho do meu ponto alto. Então, você vai pegar a medida, essa dica é para tapetes retangulares, tá? Você vai pegar a medida do tapete que a sua cliente quer e dividir o tamanho do seu ponto. Então, eu sei que o meu ponto eu tenho que fazer 80 carreiras. Esse tapete, para dar a quantidade, para fazer certinho aqui, tem que ser na quantidade ímpar. Então, 80 carreiras, eu vou ter que acrescentar mais uma. Vai ter que ser 81 carreiras, porque aqui o centro dele tem que ser a quantidade ímpar. Se o seu tapete não tem esse tipo de problema, então você não precisa acrescentar. Eu sei também, pela minha peça piloto, ou pela foto da internet que o cliente mandou, que o meu bico de acabamento, ele tem 9 carreiras. Então, eu peguei 9 carreiras de cada lado, deu um total de 18. 18 vezes 1,5, eu fiquei com 27 centímetros. Só de bico de acabamento. Então, a parte central do meu tapete vai ficar com 62 correntes. Perdão, 62 carreiras. Como eu sei que o meu trabalho, para ele dar a quantidade certa, precisa de números ímpares de carreiras, eu vou colocar 63. Então, eu multipliquei aqui, né, o bico de acabamento. 18 vezes 1,5 deu 27 centímetros. Então, eu vou pegar a quantidade de carreiras que eu tenho, multiplicar com 1,5, que é o tamanho do meu ponto alto. E aí, eu vou dar o total de 94 centímetros, ponto 5. E aí, eu vou somar a quantidade de carreiras, vou somar a quantidade, o tamanho que vai dar meu bico de acabamento, mais o tamanho que vai dar a parte central do meu tapete. Então, ele ficou no tamanho de 1,21 e meio, que é o tamanho que a minha cliente quer, né? Porque o crochê, a gente não pode dar tamanhos iguais, né? Não é como se por ser um trabalho manual, ele não tem um tamanho exato. Às vezes acontece de ter, mas muitas vezes acontece de não ter. Então, é melhor você fazer um pouquinho maior do que fazer menor, porque o crochê, ele sempre dá uma encolhida, né? Então, é assim que eu faço as medidas do comprimento do meu tapete. Por exemplo, ela só pediu o tamanho, ela não pediu a largura. Então, eu não calculei a largura. Mas a largura também
vai de acordo com o meu ponto. Por exemplo, aqui eu já sei que o tamanho do meu ponto alto é 1,5. E aqui também é 1,5. Eu já sei que são 9 carreiras. Então, eu vou somar o bico de acabamento. E as correntinhas que eu vou fazer é do tamanho da largura que é para completar a largura do que o meu cliente quer. Por exemplo, se ela quer um tapete de 50 centímetros de largura. Então, eu vou pegar 50 centímetros de largura, subtrair pelo tamanho do meu bico. Então, eu tenho que fazer 23 centímetros de correntinha. Aí, eu adapto de acordo com a quantidade de pontos que eu preciso. Dentro desse tamanho, pode ficar um pouco maior, sempre bom fazer um pouco maior, um pouquinho, porque justamente a peça do crochê dá uma encolhida. Vocês entenderam? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários que eu venho aqui mostrando pra vocês, tá bom? E assim que eu terminar a peça que a cliente pediu, eu venho mostrando pra vocês como que ficou. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, seu comentário e muito obrigada!